Você já reparou no que acontece quando você começa a mudar de verdade? As pessoas ao seu redor ficam desconfortáveis. Ninguém diz isso abertamente, claro. Elas disfarçam com piadas, com conselhos vestidos de preocupação, com aquele silêncio estranho quando você toca num assunto mais profundo. Mas por baixo de tudo isso existe uma coisa simples acontecendo. A sua evolução ameaça a zona de conforto delas. E ninguém gosta de ser obrigado a encarar a própria acomodação. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você começou a pensar diferente, a agir diferente, a questionar coisas que antes engolia sem mastigar. E de repente veio a solidão. A sensação de ser julgado, mal interpretado, observado de longe. O que ninguém te contou, e o que Friedrich Nietzsche entendeu melhor do que qualquer outro pensador, é que esse é o preço de construir uma mente forte. Não uma força de fachada, dessas de frase e motivacional. Uma força tão real, tão concreta, que incomoda, que assusta, que expõe, sem dizer uma única palavra, a fraqueza de quem ainda vive no piloto automático. Mas por que isso acontece? Porque uma mente verdadeiramente poderosa é uma ameaça à mediocridade coletiva. Quando você decide pensar por conta própria, criar os seus próprios valores e abandonar a ilusão confortável das verdades prontas, você se torna perigoso. Perigoso para o sistema. Perigoso para os outros. E, acima de tudo, perigoso para a pessoa que você era antes. Este vídeo não é para quem está confortável. Não é para quem procura respostas fáceis. É para você, que está cansado de ser refém das próprias inseguranças. Que sente que está à beira de uma ruptura interna. Que está pronto para construir algo que ninguém consegue destruir. Uma mente que não se dobra. E o primeiro passo desse caminho é o mais contraintuitivo de todos. Porque você aprendeu a vida inteira que força se constrói na estabilidade. Que primeiro você organiza tudo, resolve tudo, e só então fica forte. Nietzsche diz o oposto. Para ele, não é na paz que um ser humano se transforma. Não é na ordem. É na dor. É na queda. É no caos. Ele escreveu que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E isso não é uma metáfora bonita para decorar parede. É um diagnóstico psicológico. Significa que, se você quer construir uma mente inabalável, precisa abandonar a ideia infantil de que isso vai acontecer por meio de conforto, de motivação barata, de afirmações positivas repetidas em frente ao espelho. A força real nasce quando você encara o sofrimento sem fugir dele. Quando você para de pedir que a vida seja mais fácil e começa a desejar se tornar mais forte. Pense com honestidade nos momentos em que você mais cresceu. Foi quando estava tudo bem? Ou foi quando você estava despedaçado, perdido, sem direção, tendo que se reconstruir com as próprias mãos? A famosa frase de Nietzsche, "O que não me mata me fortalece", foi gasta de tanto ser repetida. Mas quase ninguém entende o que ela exige. Ela não diz que a dor fortalece automaticamente. Muita gente é destruída pela dor. Ela diz que existe um modo de atravessar a dor que transforma. Nietzsche não romantizava o sofrimento. Ele o encarava como ferramenta, como matéria-prima. Para ele, o sofrimento não era um erro da existência. Era o seu principal motor de transformação. E se você consegue mudar a sua relação com a dor, com o fracasso, com a solidão, você começa a moldar algo raro. Um espírito que não se doma. É exatamente aí que o mundo começa a se incomodar com você. Porque enquanto a maioria foge do caos, você aprende a caminhar dentro dele. Enquanto os outros imploram por normalidade, você constrói grandeza. Mas essa transformação exige uma ruptura brutal com tudo o que te ensinaram sobre ser forte. Ser forte não é sorrir o tempo todo. Não é fingir um controle emocional que não existe. Não é engolir tudo calado enquanto apodrece por dentro. Ser forte é suportar o insuportável e sair do outro lado mais lúcido, mais afiado, mais inteiro do que entrou. É olhar para a ferida sem desviar o olhar. É aceitar que a vida não te deve nada. Ainda assim, escolher construir alguma coisa com o que ela te deu. Existe um nome para essa postura na filosofia de Nietzsche: amor fati. O amor ao próprio destino.
Não a aceitação passiva de quem desiste, mas a afirmação feroz de quem diz sim para a própria história inteira, incluindo as partes que doem. O forte não edita o passado, ele o incorpora. Cada cicatriz vira estrutura, cada queda vira fundação. Quando você para de lutar contra o que aconteceu e começa a usar o que aconteceu, algo muda na sua arquitetura interna. Você deixa de ser vítima da própria biografia e passa a ser autor dela. Só que Nietzsche sabia de uma coisa: o caos, sozinho, não basta. O caos sem direção destrói. Você pode ser engolido por ele se não tiver um centro interno, uma âncora, um eixo que sustente o peso. Muita gente confunde intensidade com profundidade e se perde exatamente aí. Sofrer muito não é sinal de estar evoluindo. O que importa é o que você constrói com o sofrimento. E é por isso que a próxima parte desta jornada é a mais decisiva de toda a filosofia nietzschiana. O momento em que ele derruba a autoridade mais antiga da história humana e coloca sobre os seus ombros o peso total da responsabilidade pela própria existência. Porque quando não existe mais um céu para onde olhar, é dentro de você que o universo precisa nascer. E poucas pessoas têm coragem de encarar o que isso realmente significa. Quando Nietzsche declarou que Deus está morto, ele não estava comemorando. Ele estava emitindo um aviso. Um aviso que muita gente não entendeu até hoje. O que ele matou não foi uma figura divina em si. Foi uma ilusão. A ilusão de que existe uma autoridade superior cuidando de tudo. A ilusão de que existe um plano, um sentido pré-estabelecido, um propósito entregue de fora para dentro. A morte de Deus, na filosofia de Nietzsche, é o fim de toda desculpa. E isso apavora. Porque até então era fácil terceirizar a responsabilidade pela própria vida. Era reconfortante acreditar que tudo tem uma razão, que o sofrimento faz parte de um roteiro maior, que no final alguma justiça invisível vai acertar as contas. Nietzsche rasga esse véu com violência. Ele te olha nos olhos e diz: você está sozinho. Não existe sentido pronto esperando por você. Agora, o Criador é você. E é exatamente aqui que começa a verdadeira construção de uma mente poderosa. Porque a maioria das pessoas desmorona quando percebe que está sozinha diante do caos, sem manual, sem garantias, sem ninguém para culpar. Mas aqueles que têm coragem de encarar isso sem se despedaçar, começam a forjar uma consciência inabalável. Preste atenção no que acontece dentro de você quando não há mais para quem apelar. No primeiro momento, vem o desespero. É o desabamento de todas as muletas de uma vez. Mas se você suporta esse primeiro impacto, algo estranho acontece. No lugar do desespero, nasce uma clareza brutal. Se não existe sentido pronto, então o sentido é tarefa, é obra, é construção diária. Com a morte de Deus, Nietzsche te empurra para o abismo da liberdade radical. Você não deve mais seguir mandamentos. Você deve criar valores. Você não deve mais obedecer. Você deve se superar. É o nascimento de uma autonomia brutal. E junto com ela vem o peso. Tudo agora depende de você. Não existe mais absolvição. Não existe mais salvação vinda de fora. Ou você se constrói, ou você afunda. Simples assim, cru assim. Mas aqui está o segredo que quase ninguém percebe. Essa liberdade que te assusta é também a maior fonte de poder que você pode ter. Quando você entende que ninguém vem te salvar, algo dentro de você acorda. Um fogo que te obriga a levantar, mesmo sangrando. Que te força a pensar por conta própria, a sentir por conta própria, a agir não porque alguém disse que é o certo, mas porque você decidiu que é. Repare na diferença entre essas duas vidas. Na primeira, você obedece regras que não escreveu, persegue metas que não escolheu, mede o próprio valor com uma régua que te entregaram pronta. Qualquer tropeço vira culpa, qualquer desvio vira pecado, e a sua existência inteira é um pedido de aprovação. Na segunda, você examina cada valor antes de adotá-lo. Pergunta: isso me fortalece ou me apequena? Isso é meu ou foi implantado em mim? Você não rejeita tudo por rebeldia adolescente. Você testa tudo por rigor. O que sobrevive ao teste vira fundação. O que não sobrevive é descartado, sem cerimônia.
Essa é a diferença entre viver de herança e viver de conquista. Nietzsche chamava isso de transvaloração. Pegar a tábua de valores que te deram e perguntar, um por um, a quem esse valor serve. Você vai descobrir coisas desconfortáveis. Vai descobrir que boa parte do que você chama de bondade é medo de conflito. Que boa parte do que você chama de humildade é pavor de tentar. Que boa parte do que você chama de paciência é procrastinação da própria vida. Não é agradável ver isso, mas é libertador. Porque cada ilusão desmontada devolve para você um pedaço de energia que estava sendo desperdiçado sustentando uma mentira. E é essa energia recuperada que vai alimentar a sua reconstrução. Existe, porém, um perigo real nessa etapa. Quando as certezas caem e nada é colocado no lugar, o que sobra é o niilismo. A sensação de que nada vale nada, de que nenhum esforço importa, de que tanto faz. Nietzsche enxergou esse risco antes de todo mundo. Ele sabia que destruir é fácil. Difícil é construir depois da demolição. O niilismo é a doença do espírito que parou no meio do caminho. Forte o bastante para derrubar as ilusões, fraco demais para criar algo próprio. Se você está nessa fase agora, sentindo que nada faz sentido, entenda, isso não é o fim do processo. É o meio. É o terreno limpo esperando a obra. O vazio que você sente não é a prova de que a vida é oca. É o espaço que as ilusões ocupavam, agora disponível para algo verdadeiro. E é nessa ruptura com as muletas existenciais que Nietzsche prepara o terreno para algo ainda maior. O surgimento de um novo modo de ser. Um tipo de ser humano que não vive segundo as regras do rebanho, que não precisa de aprovação nem de permissão. Um ser que cria a própria moral, que supera os próprios limites e que vive como criador, não como criatura. Um ser que assusta os fracos porque a simples existência dele obriga cada um a se ver como realmente é. Esse ser tem nome. Nietzsche o chamou de além do homem. E é sobre ele que vamos falar agora. Porque se você quer construir uma mente tão forte que ninguém consegue quebrar, precisa entender como se tornar essa figura que vive acima das convenções, guiada apenas pela própria vontade. Antes de continuar, um pedido rápido. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal e ative o sino. É isso que permite que estas ideias cheguem a quem precisa delas. Agora, vamos mergulhar fundo. Nietzsche não acreditava na evolução lenta e passiva da humanidade. Ele acreditava na ruptura, na transformação radical, na destruição criadora. E foi por isso que ele concebeu a ideia do além do homem. Não se trata de um super-herói. Não é alguém com poderes místicos ou uma versão futurista da nossa espécie. O além do homem é um ser que superou tudo aquilo que prende o homem comum. A culpa, a obediência cega, a moral de rebanho, a necessidade desesperada de aceitação. Ele não pede permissão para existir. Ele cria as próprias leis internas e vive de acordo com elas, mesmo que isso o coloque contra o mundo inteiro. E é exatamente por isso que a mente dele se torna inquebrável. Porque ela não foi construída sobre a expectativa dos outros. Ela não precisa de validação externa para se sustentar. Ela é autossuficiente. Ela se alimenta da própria vontade de potência, o impulso profundo de moldar a realidade à própria imagem. Esse é o ponto central da filosofia de Nietzsche. E é aqui que quase todo mundo entende errado. Vontade de potência não é vontade de dominar os outros. Não é tirania. Não é pisar em ninguém. É a força que empurra tudo o que vive a se expandir, a crescer, a superar o próprio estado atual. Na sua vida, ela aparece como o impulso de se tornar mais do que você é hoje. O fraco distorce essa força e a usa para controlar pessoas, porque não tem coragem de controlar a si mesmo. O forte a direciona para dentro. Ele conquista territórios internos, disciplina os próprios impulsos, transforma a causa em obra. O além do homem não se adapta ao mundo. Ele impõe sentido ao mundo. Ele não busca conforto. Busca a grandeza. Ele não pergunta: isso é permitido. Ele pergunta: isso é digno de mim? E essa mudança de pergunta muda tudo. Porque quando você começa a se ver como criador, e não como servo, a forma como você pensa, age e sente se transforma por completo.
As opiniões alheias perdem o peso de sentença e viram apenas dados. As modas passam por você sem te arrastar. As provocações encontram um centro que não se desloca. Mas aqui mora o problema. Tornar-se esse tipo de ser exige sacrifício. Você vai ter que matar partes de si mesmo que ainda imploram por aprovação. Vai ter que encarar a dor e não pertencer. Vai ter que carregar o peso de construir a própria identidade do zero, sem garantias, sem tapinhas nas costas, sem plateia aplaudindo. E a maioria das pessoas não aguenta. Elas desistem antes de começar. Correm de volta para a segurança das crenças prontas, dos dogmas, das regras que outra pessoa escreveu para elas. O caminho do além do homem é solitário, e Nietzsche sabia disso na pele. Ele mesmo viveu à margem, incompreendido, chamado de louco, isolado do mundo que tentava libertar. Mas foi nesse isolamento que ele encontrou a própria liberdade. E é isso que você precisa entender. Quanto mais forte a sua mente se torna, mais você se distancia da massa. Quanto mais alto você sobe, mais você incomoda. Existe algo que ninguém te conta sobre o caminho da força mental. Quanto mais forte você fica, mais só você se sente. E não é porque você se isola por escolha. É porque o mundo deixa de saber o que fazer com você. O espírito livre, aquele que rompe com a moral comum, que não aceita verdades fáceis, que pensa por conta própria, inevitavelmente se afasta do rebanho. E esse afastamento dói. Mas essa dor é necessária. Porque crescimento real exige espaço, e você não cresce amarrado às expectativas dos outros. A maioria das pessoas vive dentro de um rebanho invisível, onde cada pensamento é policiado e cada ação é medida pela reação alheia. Você se acostumou a andar em grupo, a pensar como grupo, a se sentir seguro porque há gente ao redor. O que Nietzsche propõe é o oposto. Ele te arranca desse conforto e te joga no deserto. Nesse deserto, não há aplausos, não há elogios, não há guia. Há apenas você, as suas dúvidas, os seus traumas, os seus medos e a sua vontade de desistir. E é aí que o teste real começa. O que a maioria faz? Corre de volta, veste de novo as máscaras. Finge que não sente, que não pensa, que não vê. Mas você, se quer de verdade se tornar alguém que ninguém quebra, vai ter que ficar. Vai ter que suportar o silêncio que revela quem você realmente é. Nietzsche escreveu que o indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. E que, se você tentar, vai se sentir muitas vezes sozinho, e às vezes com medo. Mas nenhum preço é alto demais pelo privilégio de possuir a si mesmo. Essa é a essência, a posse de si. A conquista mais rara e mais poderosa que alguém pode alcançar. Porque quando você pertence a si mesmo, ninguém mais te controla, ninguém mais dita o seu valor, ninguém mais consegue te derrubar. Mas essa posse cobra o preço da solidão. Você vai perder pessoas, vai ser mal interpretado, vai ouvir que ficou arrogante, estranho, distante. Vão tentar te puxar de volta para o molde. E aqui vai a verdade nua. Se você não suporta a solidão, você ainda não está pronto para a liberdade. Porque toda liberdade real vem acompanhada de abandono. Abandono das muletas emocionais, das ilusões confortáveis, das amizades que só existiam por utilidade. Por isso Nietzsche via a solidão como um privilégio. Um campo de batalha onde o verdadeiro eu finalmente tem espaço para emergir. Só que essa mente livre, esse espírito elevado, não caminha apenas sozinho. Ele começa a enxergar o que os outros não veem. E com isso vem o segundo efeito inevitável, o confronto com a mediocridade. Porque quando você começa a se destacar, a mediocridade coletiva sente, e ela reage. Nietzsche não temia tiranos, não temia líderes autoritários nem opressores declarados. O que ele temia, e denunciava com fúria filosófica, era o poder sutil e corrosivo da mediocridade coletiva. Aquele sistema invisível que mantém todo mundo nivelado por baixo, que pune quem ousa pensar diferente, que recompensa a obediência e disfarça a covardia e de virtude. A verdadeira tirania, segundo Nietzsche, não vem de cima, vem dos lados, vem da multidão que exige que você continue pequeno para que ela não precise crescer.
E é exatamente isso que acontece quando você começa a se destacar. Quando a sua mente fica mais afiada, o seu espírito mais firme, a sua presença mais incômoda, você começa a perturbar. Não porque está fazendo algo errado, mas porque está fazendo algo raro. Você está quebrando o molde. E a sociedade odeia quem quebra moldes. A mediocridade coletiva não suporta o brilho individual, porque esse brilho expõe a escuridão da vida comum. Nietzsche deu um nome a esse mecanismo: moral de escravo. Uma moral construída por aqueles que, incapazes de alcançar a grandeza, decidiram inverter os valores. Transformaram força em arrogância, ambição em egoísmo, independência em frieza. E com isso criaram um sistema moral que protege a fraqueza e condena a força. Mas não se engane, não é por compaixão, é por ressentimento. Porque o ressentido não quer ser salvo. Ele quer que o forte seja destruído. Por isso, quando você começa a se libertar, os ataques começam. Às vezes de forma direta, quase sempre de forma sutil. Olhares, silêncios, ironias. A mensagem por trás é sempre a mesma. Volte para o grupo. Você está nos fazendo sentir pequenos. E você está, sem querer, apenas por ser quem você é. A mediocridade não ataca com força. Ataca com números, com consenso, com o peso da repetição. Ela vai tentar te fazer duvidar de si mesmo. Vai usar todos os recursos sociais, da vergonha à exclusão, para te fazer abaixar a cabeça. E é nesse momento que muitos desistem, porque não aguentam ser o estranho, o difícil, o arrogante. Mas Nietzsche te daria outro nome: necessário. Porque enquanto o mundo gira em torno de ideias recicladas, desejos fabricados e verdades confortáveis, é o indivíduo forte que traz o desconforto necessário para que algo novo nasça. A sua diferença é a faísca da transformação, e é também o alvo da resistência. Se você chegou até aqui, isso já te separa da maioria. A maior parte das pessoas teria fechado este vídeo na primeira provocação. Teria fugido no primeiro desconforto. Porque isto não é conteúdo para acariciar o ego. É um chamado. E todo chamado tem um preço. Construir uma mente tão forte que intimida não é apenas uma escolha. É uma renúncia. Você vai perder. Vai perder amizades que se sustentavam na superficialidade. Vai perder oportunidades que exigiam submissão. Vai perder a capacidade de se contentar com pouco. Mas em troca você ganha algo que ninguém pode tirar: integridade. Clareza. Presença. Você vai começar a perceber que a maioria vive em estado de sonambulismo e que a sua lucidez assusta. Que a sua firmeza faz os outros tremerem. Que a sua ausência pesa mais do que a presença de muitos. Essa força não vem de fora. Ela não se aprende em livro de autoajuda. Não se conquista com frase pronta, nem com afirmação vazia. Ela é escavada no fundo da alma, no silêncio das noites difíceis, nas escolhas que ninguém vê. É o resultado de uma guerra interna entre quem você era e quem você está se tornando. E essa guerra não tem fim. Porque os verdadeiramente fortes não são os que venceram. São os que continuam lutando mesmo quando já poderiam parar. Nietzsche não queria criar seguidores. Ele queria provocar terremotos internos. Queria que você parasse de rastejar por aprovação. Que parasse de mendigar sentido. Que parasse de procurar em sistemas prontos aquilo que só se constrói com sangue, suor e consciência. Ele queria que você se tornasse perigoso. Não no sentido violento. Não. Sentido raro. Tão raro que a sua simples existência obriga os outros a olharem no espelho e encararem o que estão evitando. Amanhã, quando você acordar, o mundo vai continuar o mesmo. As mesmas pessoas vão esperar que você seja a mesma pessoa. E é aí que a filosofia deixa de ser teoria e vira prática. Na próxima crítica que tentar te encolher. Na próxima ironia que tentar te devolver ao molde. No próximo silêncio que tentar te punir por ter crescido. Nesses momentos, lembre do que você ouviu aqui. A dor pode virar estrutura. A solidão pode virar território. E a pressão do rebanho pode virar a prova de que você está no caminho certo. Porque ninguém ataca quem não ameaça nada. Agora eu quero te convidar a fazer algo que solidifica esse processo.
Escreva nos comentários a palavra indestrutível. Mas só escreva se for verdade. Só escreva se você estiver disposto a pagar o preço da própria força. A solidão, o incômodo alheio, a responsabilidade total pela própria vida. Esse comentário não é para mim. É para você. É um registro público de que você escolheu parar de se dobrar. E se este vídeo tocou em algo dentro de você, se alguma coisa acordou enquanto você ouvia, não pare aqui. Se inscreva no canal e ative o sino. Toda semana mergulhamos fundo em ideias que a maioria prefere evitar, com a filosofia que confronta em vez de consolar. O próximo vídeo continua essa jornada, e ele pode ser ainda mais desconfortável do que este. Você não chegou até aqui por curiosidade. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já começou a mudar. Então, continue. Você não está sozinho. Você está apenas à frente. E isso, meu caro, assusta, mas também liberta.